adora um chazinho como eu. Todo dia tomo um chazinho, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o chá que você toma todos os dias, esse que parece inofensivo, natural, saudável, pode estar destruindo silenciosamente os seus rins sem que você perceba? Sabe esse costume de preparar um chazinho para desinchar, para limpar o corpo, para emagrecer? Pois é, hoje eu vou te mostrar como essa rotina tão comum pode ser a porta de entrada para algo muito mais sério. Insuficiência renal, perda da função dos rins, necessidade de hemodiálise e até em casos extremos transplantes. E tudo isso por conta de um hábito que parece saudável. Nesse vídeo, você vai descobrir quais são os chás que mais sobrecarregam os rins e como eles agem dentro do corpo, os sintomas que surgem primeiro de intoxicação, como eles passam despercebidos. Então te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque eu vou te revelar os erros que eu vejo todo dia pacientes fazendo, seguidores e mensagens que eu recebo nas redes sociais. Vou começar te contando de uma seguidora minha, a dona Noêmia, por exemplo. Ela me mandou uma mensagem assim: Rô, eu sempre tomei chá de hibisco para emagrecer. Eu tive um transplante renal há 2 anos e agora eu tô com os pés inchados de novo. Será que tem alguma relação? A resposta veio como um alerta. O hibisco, que parece leve, ele tem ação diurética tão forte que em quem já teve histórico de problema nos rins pode descompensar a função renal e alterar toda a pressão hidrostática do corpo. E sabe o que é mais grave? Ninguém avisa. No rótulo da caixinha do chá não diz que pode causar perda de potássio. Cuidado, se você tiver insuficiência renal, não toma. Não toma em jejum. As pessoas aprendem no sofrimento e eu tô aqui para mudar tudo isso hoje. Se você conhece alguém que faz hemodiálise, que toma chá todos os dias ou tem problema de pressão, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora mesmo. Esse vídeo literalmente vai salvar um rim. Você vai ver hoje, com base em estudos científicos, vivências clínicas e casos reais, chás que causaram pedra nos rins, quais chás aceleram a perda de eletrólitos como potássio e magnésio, quais provocam desidratação perigosa e, pasmem, quais foram proibidos pela Anvisa por causarem problemas renais e cardíacos e que ainda tem lojas de produtos naturais vendendo e você está comprando. Hoje eu vou falar de chás que parecem inocentes e não estou falando de tomar litros e litros por dia não para te dar problema. Às vezes uma xícara diária por semanas seguidas já é suficiente para dar aquele gatilho. E se você toma chá em jejum à noite ou usa o chá como substituto da água, fica em alerta total, porque o que vem nesse vídeo vai mudar completamente a forma como você encara esse ritual diário. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Prevenção, conhecimento e consciência. Você vai entender o que é insuficiência renal silenciosa, por que tantas pessoas descobrem tarde demais que os rins estão comprometidos e como esse simples hábito de tomar um chazinho vai acelerar esse processo. Eu não estou aqui para demonizar erva nenhuma, tanto que eu sou farmacêutica, sou fitoterapeuta, prescrevo sobre chás, ensino, mas o que eu não aceito é o uso inconsciente, sem orientação, sem pausa e sem respeito ao tempo e à dosagem do corpo.
Porque, como já dizia Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E acredite, no caso dos chás que eu vou trazer nessa lista, essa linha é muito, muito, muito tênue. Então, se você quer proteger teus rins, saber quais chás evitar, como identificar os primeiros sinais de alerta de que um chá que você está tomando aí está te intoxicando e ainda aprender alternativas seguras e eficazes para cuidar do teu corpo com sabedoria, assiste até o final. Nesse vídeo eu vou te trazer casos reais de pacientes, como os sintomas começaram, às vezes uma simples dorzinha lombar e terminaram em crises renais. Vou te explicar o que os estudos sobre cada planta traz e no final eu vou te trazer um protocolo de 7 dias com infusões seguras, chás regeneradores e dicas de alimentos que vão ajudar a limpar e proteger teus rins. Agora já me diz aqui embaixo nos comentários, qual chá você está tomando todos os dias e agora ficou com dúvida se continua? Pode escrever aqui nos comentários. Às vezes eu não respondo todos, mas esse vídeo eu vou fazer questão de responder todos os comentários. Então escreve aqui embaixo qual chá você toma todos os dias para eu poder te ajudar e abrir os teus olhos e de alguém que está passando pela mesma situação. Então já deixa teu like, te convido a se inscrever no canal e bora pro conteúdo. E no final de cada vídeo vai ter uma enxurrada de beijos. Sim, agora vai ter lista das pessoas que comentarem aqui que eu vou mandar beijo como incentivo a assistirem até o final. Sou Rosana Lar, sou farmacêutica há 25 anos, fiz doutorado em fitoterapia e pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Mas antes de eu te mostrar os chás que estão aí prejudicando teus rins, já me conta da onde você me assiste, qual é o nome da tua cidade. Eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você? E o inimigo silencioso número 1 dos teus rins é o chá de carambola. Já ouviu falar? Já fez esse chá? E não importa se é o chá da fruta ou o chá das folhas. É um dos chás mais perigosos. Sabia que a carambola tem uma substância chamada caramboxina, que é neurotóxica e nefrotóxica. Ou seja, ela vai afetar o teu sistema nervoso e os teus rins ao mesmo tempo. Essa substância, em pessoas que têm função renal comprometida, não é filtrada adequadamente e começa a se acumular no sangue e vai causar náusea, confusão mental, soluços incontroláveis, convulsões e coma. E eu não estou falando só do chá, tá? A fruta também é perigosa para quem tem doença renal. Vou te falar do caso do seu Maurício, de 71 anos, que foi marcante para mim. Ele é hipertenso e com função renal levemente alterada. Ele passou a tomar o chá de carambola porque ouviu por aí, num desses perfis que tem aí, num desses canais que tem aí de inteligência artificial, gente, muito cuidado. Quando aparece assim só o médico e as figuras passando atrás, é inteligência artificial. E ele ouviu que limpava o sangue. Em 3 semanas, os exames mostraram um declínio brusco na taxa de filtração glomerular, ou seja, os rins não estavam mais filtrando sangue direito e ele teve que iniciar acompanhamento para evitar uma diálise. Esse é um alerta que muitos ignoram. Carambola e chá de carambola são proibidos para quem tem qualquer suspeita de infecção renal. Outro chá eu gosto muito de prescrever, mas tem que ter acompanhamento, é o de hibisco. Será que ele é diurético ou é uma armadilha? Agora a gente vai falar desse chá que é um queridinho para quem quer emagrecer, baixar a pressão, desinchar. Muita gente toma 3, 4 xícaras por dia achando que está desinchando, quando na verdade está expulsando eletrólitos essenciais, como potássio, sódio e magnésio. E quando isso acontece em excesso, os rins eles têm que trabalhar ali, ó, dobrado para equilibrar o teu corpo.
E em pessoas com histórico de pressão baixa, problemas cardíacos ou uso de diurético, o resultado pode ser grave. Desidratação, queda de pressão súbita, arritmia cardíaca e lesão renal aguda. Patrícia, não sei se está me assistindo aqui, que é seguidora aqui do canal, me escreveu contando que passou a tomar hibisco todo dia porque viu que secava a barriga. Em menos de 15 dias foi parar no hospital com câimbras fortíssimas, tontura e alteração nos exames renais. E sabe o que é pior? Ela tomava o chá puro, sem açúcar, e achava que estava sendo super saudável. Hibisco não é o vilão, mas é um potente diurético e o uso indiscriminado, especialmente em grandes quantidades, descompensa o sistema renal com muita facilidade. Agora, outra mistura perigosa, chá preto e chimarrão. Risco escondido nos oxalatos. Talvez você nem imagine, mas o chá preto junto com o chimarrão são fontes ricas de oxalato, que é uma substância que em excesso favorece a formação de cálculos renais. Quem toma chá preto todos os dias e não toma água suficiente, está basicamente aí preparando o terreno para plantar uma pedra nos rins. Tem depoimentos incríveis em outras redes de pessoas que exageraram no café e no chá preto. E o que aconteceu? Tiveram crises renais. E o que muita gente esquece é que o oxalato não é excretado com facilidade por quem tem função renal comprometida. Então, o que isso significa? Significa que o chá preto, principalmente quando consumido forte, piora ainda mais o quadro. Vou te falar de outra seguidora, Dona Ivonete. Está me assistindo? Um beijo, Dona Ivonete. Escreve o teu depoimento aqui, para eu trazer aqui para os vídeos, para ajudar outras pessoas também. Esse depoimento, ela tem 68 anos. Ela tomava chá preto todos os dias no lugar do café preto, né? E depois de alguns meses, ela teve uma crise de cólica renal intensa. E o exame mostrou cálculo de oxalato de cálcio e ela nunca soube que o chá que poderia estar causando isso. Outro chá muito perigoso, chá 50 ervas, 70 ervas. Eu digo que esses chás que tem muita mistura são uma bomba sem rótulo. Presta muita atenção. Se você viu no mercado, na farmácia, na internet, esses chás 50 ervas, 70 ervas, 30 ervas, fuja, corra. Esse tipo de mistura foi proibido pela Anvisa em 2020, depois de casos graves de internação hospitalar. Inclusive, uma enfermeira faleceu com o uso desse chá. E o problema não tem controle das proporções, das interações entre as plantas, nem na qualidade do material utilizado. É como misturar 50 medicamentos totalmente aleatórios e esperar que vai dar certo. Nos rins, o impacto é devastador. Muitas dessas ervas têm ação diurética, laxativa, estimulante e tóxica para o fígado e para os rins. Ou seja, você perde líquido, perde eletrólitos, sobrecarrega o fígado e os rins ao mesmo tempo. Outra inscrita aqui do canal, Maria das Graças. Um beijo, Maria das Graças, se você está assistindo esse vídeo aqui. Seguidora fiel do canal. Colocou num depoimento que tomou esse chá de 50 ervas por 10 dias seguidos e começou a ter uma dor na lombar, fraqueza, urina escura e até taquicardia. O médico dela diagnosticou lesão renal leve por intoxicação fitoterápica. Ou seja, esse chá que ela comprou, que era diurético, que ia fazer ela perder peso, emagrecer e abaixar a pressão, levou ela para o médico com uma crise renal. Próximo é o chá de cavalinha. É o chá que esconde um perigo real. Eu, inclusive, fiz vários vídeos já sobre o chá de cavalinha. Eu uso chá de cavalinha como diurético,
mas é uma planta medicinal famosa aí por também trazer problema renal. E o que pouca gente sabe é que quando você usa de uma forma prolongada, ela vai provocar uma queda drástica nos níveis de potássio e magnésio. Isso interfere na contração muscular, no batimento cardíaco e, claro, na função dos rins, que ficam sobrecarregados tentando manter o equilíbrio hidroeletrolíticos. A Dona Lourdes, um beijo, Dona Lourdes, se você está assistindo esse vídeo. Todos esses depoimentos eu tirei aqui dos comentários aqui dos vídeos. Então, se você é inscrito, já escreve a tua experiência relacionada aos chás aqui nos comentários para que eu traga em outros vídeos. De 65 anos, escreveu que ela estava com fraqueza nas pernas, dor lombar e queda de pressão. E ela tomava cavalinha todo dia de manhã no chimarrão para desinchar. Quando fez os exames, o potássio estava tão baixo que ela precisou tomar soro na veia. O uso contínuo da cavalinha, especialmente sem hidratação adequada, provoca lesão nos túbulos renais e insuficiência aguda dos rins. Não é porque é natural que é inofensivo, e essa é uma das plantas mais perigosas quando usadas por longos períodos sem acompanhamento de um profissional. Agora o próximo, eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar ou conhece alguém que toma. É o chá de sene. E eu dei uma frase para ele: do laxante natural à falência dos rins. O chá de sene, ele é muito usado como laxante. Parece até inofensivo à primeira vista, mas esconde um risco sério para os rins. Ele atua direto aí no intestino, estimulando os movimentos peristálticos e promovendo uma evacuação super rápida. Mas quando ele é usado com frequência, promove desidratação severa, perda de potássio, de sódio, de magnésio, que reflete direto aí nos rins. E o problema piora quando pessoas usam sene todos os dias para emagrecer ou para manter o intestino funcionando sem repor líquidos ou eletrólitos. Um estudo publicado no Jornal Renal de Nutrição documenta a relação entre o uso crônico de laxantes estimulantes e a lesão renal aguda. Seu Antônio, também inscrito aqui do canal, um beijo, seu Antônio, obrigada por acompanhar aqui o nosso canal. 74 anos, fazia uso constante do sene para tratar a constipação crônica. Depois de 3 meses, desenvolveu insuficiência renal leve e os médicos identificaram desidratação crônica como uma das causas. Se você usa sene por mais de 7 dias consecutivos, é um sinal de alerta. Esse chá só deve ser usado sob orientação e com pausas programadas. Já me conta, conhece alguém? Já escreve aqui nos comentários e marca a pessoa, envia esse vídeo para ela nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Face, porque o chá de sene, ele é um dos mais procurados na farmácia como laxante. Outro é o chá de comfrey, proibido em vários países. É um dos chás perigosos mais estudados. Essa planta é usada há décadas para dores articulares e problemas digestivos. Ela foi proibida em vários países, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, por conter alcaloides, que são compostos que são nefrotóxicos e hepatotóxicos, ou seja, vai causar danos graves tanto nos rins quanto no fígado. No Brasil, o comfrey ainda circula em receitas caseiras na internet, o que é extremamente perigoso. Mais uma inscrita aqui no canal, Cida, um beijo para ti se você está assistindo esse vídeo, de 62 anos, me contou que preparava o chá de comfrey com mel para fortalecer o sangue. Tinha visto aí num perfil aqui dessas inteligências artificiais aqui da internet. Depois de meses de uso, começou a ter cansaço, urina escura e os exames alterados. E o diagnóstico foi inflamação hepática com sobrecarga renal.
O comfrey, mesmo sendo tradicional, é um veneno para o fígado e para os rins quando ingerido por via oral. Essa é uma das poucas ervas que, sinceramente, eu não recomendo para uso interno de maneira nenhuma, nem com supervisão. Fica longe. O outro chá é o chá do ruibarbo. O ruibarbo, ele é conhecido por ter efeitos digestivos, principalmente como laxante leve, mas o consumo em forma de chá tem um custo. Ele é extremamente rico em oxalatos, que vão favorecer a formação de cálculos renais. Então, pessoas que têm histórico de pedra nos rins, função renal reduzida, desidratação crônica, precisam manter distância desse chá. Dona Marlene Siqueira, inscrita aqui, um beijo, Dona Marlene, de 52 anos, também mandou mensagem para mim, dizendo que usava o ruibarbo para soltar o intestino toda semana. Depois de alguns meses, sentiu dores fortes nas costas e foi diagnosticada com litíase renal. E o médico perguntou para ela se ela consumia muitos alimentos com oxalato e pediu para ela fazer uma lista. Quando ela falou do chá, o médico disse: pronto, o ruibarbo acidifica a urina e favorece a formação de cristais, especialmente se você não está se hidratando de uma maneira adequada. Essa é uma daquelas ervas que o uso pontual vai beneficiar, mas o uso contínuo é extremamente arriscado aí para a saúde dos teus rins. O próximo eu indico muito também, mas tem que ter cuidado, é o chá de canela. Diurético potente super agressivo. Esse chá, ele pode até surpreender. Mas o chá de canela, famoso aí nas redes sociais por secar a barriga, também prejudica teus rins. E é da canela cássia, que é a mais comum do Brasil, a mais barata. Tem uma substância chamada cumarina, que em excesso sobrecarrega o fígado e os rins. Tem efeito termogênico, mas também tem efeito diurético, que vai levar à eliminação excessiva de líquido e eletrólitos, o que afeta direto a função dos seus rins. Seu Denis, de 61 anos, um beijo, seu Denis, obrigada por estar inscrito aqui no canal. Tomava chá de canela com gengibre todos os dias antes de dar aquela caminhada. Começou a ter dor de cabeça, cansaço e alteração na urina. Nos exames estava com sinal claro de desidratação e função renal oscilante. Quando suspendeu o uso, aumentou a hidratação e os sintomas melhoraram. O alerta que eu quero te dar é que a canela é potente demais para ser usada diariamente sem controle. Pessoas que têm pressão baixa, função renal sensível, ou mesmo que tomam medicamentos diuréticos, devem evitar o uso contínuo diário desse chá. Outro chá que eu também vejo muita gente usando é o chá de losna, né, que é para o fígado. Também é conhecido como absinto, e ele é muito usado também para o fígado e como vermífugo, principalmente para limpar o corpo, mas o uso exige muito cuidado. A losna, ela tem tujona, que é uma substância neurotóxica e nefrotóxica. Então, em doses altas e com uso contínuo, vai te dar náusea, vômito e danos nos túbulos renais e sinais de intoxicação. Dona Neuza de Alcântara, um beijo, obrigada por se inscrever e deixar a tua experiência aqui nos comentários, de 60 anos. Me mandou no direct, lá no Instagram, então já me segue por lá também, que diz que fazia chá de losna e gengibre toda segunda-feira, em jejum, que ela viu aí num perfil que era um ritual de limpeza, né, para limpar o corpo. Com o tempo começou a ter tontura, sensação de calor nas costas e urina com odor muito forte. Aí os exames mostraram alteração nos marcadores renais. Quando ela parou o chá, tudo voltou ao normal. Então isso mostra que o chá de losna, apesar de ser natural, não pode ser usado sem orientação
e de forma contínua. Já escreve aqui nos comentários qual chá você está tomando de uma maneira contínua e que começou a sentir algum sintoma, enjoo, uma dorzinha nas costas, ou então tá vendo aí alteração na urina, tá mais forte, com uma cor mais intensa. Escreve o nome do chá que eu vou ler o teu comentário e eu vou te dizer se é o chá ou não que tá te intoxicando, tá fazendo mal para os teus rins. Como os chás sobrecarregam os rins quimicamente. Então, agora que você já conhece os principais chás perigosos, é hora de entender como eles afetam os rins no nível bioquímico. Quando você ingere um chá com compostos diuréticos potentes, como a cavalinha, o hibisco, o sene, o teu corpo ele aumenta a produção de urina. Isso até é bom no início, né? A gente desincha, a balança até desce, mas o problema é que junto com a água a gente está eliminando eletrólitos essenciais, potássio, sódio, cálcio, magnésio, e é quem regula esse equilíbrio todo são os rins. Então o excesso de diurese força os néfrons, que são unidades filtradoras dos rins, a trabalhar de forma acelerada e contínua. Isso provoca microlesões nos túbulos renais, que com o tempo se tornam irreversíveis. E com a consequência, perda da taxa de filtração glomerular e progressão para a insuficiência renal crônica. E ainda tem mais. Chás com oxalato, como chá preto, ruibarbo, eles acidificam a urina e facilitam a formação de pedra nos rins. É como jogar areia num filtro de café, uma hora vai entupir. A gente precisa saber usar a farmácia viva que Deus nos deu, precisa saber usar as plantas. E é para isso que eu fiz um e-book. Nesse e-book eu compilei meus 25 anos de experiência e é onde eu te ensino a fazer mais de 1000 receitas de remédios caseiros. Aqui na palma da tua mão eu te ensino a usar mais de 800 plantas. Te ensino a fazer cataplasma, loção, os melhores chás, a combinação certa dos chás para tratar os rins, para tratar pressão alta, diabetes, artrite, artrose, gota, glicemia alta, para tratar dor de cabeça, para emagrecimento, menopausa, calvície, pressão alta, pressão baixa. Tudo aqui nesse e-book, são mais de 600 páginas, onde eu te ensino a maneira correta. E aqui, cada capítulo, você vai poder fazer o chá com segurança, se você tem pedra nos rins, se não tem, chás que não agridem o teu corpo e a combinação correta. O link está aqui na descrição do vídeo, corre lá para você conhecer depois que você assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai adorar. E de presente vão mais 3 e-books aí para ti. Que tal se tornar o primeiro especialista em remédios naturais aí da tua família? Chega de ser refém de remédios de farmácia. Aqui você tem uma farmácia natural na palma da tua mão. Mas quais são os primeiros sinais que os teus rins dão quando eles estão em risco? Os rins, eles são bem silenciosos. Quando começam a falhar, o corpo quase não avisa. Mas existem sinais sutis que muitas pessoas ignoram. Então é bom você ficar atento quando começa a apresentar. Cansaço fora do normal, mesmo dormindo bem. Inchaço nas pernas ou ao redor dos olhos, principalmente quando você acorda. Urina com muita espuma, escura ou cheiro forte, que indica perda de proteína ou presença de toxinas. Coceira na pele, cãibra noturna, dor lombar leve e persistente. São sintomas que, se sozinhos, parecem inofensivos, mas em conjunto indicam que os teus rins estão com problema. Seu Mário da Cruz, outro inscrito aqui do canal. Um beijo, seu Mário, obrigada por estar inscrito aqui. De 69 anos, achava que o inchaço nas mãos era só retenção de líquido por causa da idade. Ele descobriu uma insuficiência renal leve, causada por anos de uso indiscriminado do chá de boldo, chá preto e junto ele tomava diuréticos. Quanto antes você identificar os sinais, a maior chance vai ser de reverter os danos.
Agora, qual a estratégia para recuperar teus rins de uma forma totalmente natural? Se você já usa algum tipo desses chás aí há tempo, não entre em pânico. É possível recuperar os rins se ainda você estiver no início. O primeiro passo é parar imediatamente com todos os chás que você está tomando. Em seguida, começa um protocolo de hidratação intensa, com água filtrada, água de coco natural, alternando ao longo do dia. Nada de chá, para com todos os chás 15 dias, para desintoxicar teu corpo. Depois você começa a introduzir chás regeneradores e anti-inflamatórios suaves. Um chá de folha de abacate, chá de salsa em baixíssimas quantidades e com pausa. Comece a incluir alimentos ricos em potássio natural. Banana, batata doce, aveia vai ajudar a equilibrar os eletrólitos perdidos. E o mais importante, monitora a tua pressão arterial. Observa a coloração da tua urina. Faz exame de creatinina e ureia de 3 em 3 meses. Essa combinação simples vai evitar que um problema silencioso evolua para algo grave. E agora eu quero te contar mais alguns casos reais, de repente você se identifica. Seu Genival Percival Lacerda. Um beijo, seu Genival, também inscrito aqui do canal. Obrigada por se inscrever e apoiar o canal. 66 anos, me mandou um direct dizendo: Rô, eu sempre fui saudável, comecei a sentir uma dorzinha nas costas, fui no pronto atendimento achando que era muscular. Aí a médica pediu um ultrassom e era pedra nos rins. Acontece que ele fazia uso diário de chá preto com chá de cavalinha, achando que era uma opção leve que ajudaria na diurese, porque ele tomava diuréticos, ele tomava furosemida. Então, o excesso de oxalato e perda de minerais essenciais levou ele a desenvolver pedra nos rins. É assim que muitos casos começam, sem dor, sem febre, sem alteração visível. Só quando os rins já estão sobrecarregados é que o corpo grita. Então, se você toma chá todos os dias, é fundamental fazer essa pausa, alternar as ervas e saber exatamente o que você está colocando no teu corpo. Um chá mal escolhido pode ter boas intenções, mas pode acabar em dor, internação e sofrimento. E a ciência também já comprovou, nem toda planta medicinal é segura para os rins. Um estudo publicado no Jornal de Nefrologia avaliou dezenas de ervas populares no Brasil e identificou que muitas delas possuem compostos bioativos que têm potencial nefrotóxicos, principalmente quando usado em altas doses por tempo prolongado. E entre os mais preocupantes estão essa da lista: Comfrey, Boldo, Sene, Cavalinha e Ruibarbo. E a pesquisa concluiu que com uso contínuo, sem pausa e sem a hidratação adequada, sem acompanhamento, é um fator silencioso para lesar o teu rim de uma maneira crônica. E o mais preocupante é que a maioria dos entrevistados desse estudo nem sequer imaginava que esses chás poderiam estar afetando os rins. Eu vou te passar aqui um protocolo de 7 dias para proteger e limpar teus rins. Primeiro você vai fazer a pausa que eu te falei de 15 dias. Depois, do dia 1 ao dia 3, vai fazer um suco de melancia, que é um diurético leve e natural. Vai tomar em jejum. Depois do café da manhã, vai tomar um chazinho de folhas de abacate. É 1 colher de sopa das folhas para 300 ml de água. De tarde, vai tomar mais um copo de suco de melancia com pepino e folhinhas de hortelã, que é alcalinizante e hidratante. Vai tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Na alimentação, tira todos os embutidos, refrigerantes e sal em excesso. Essa primeira fase é para aliviar o trabalho dos rins e preparar o teu corpo para os próximos dias. O foco aqui é hidratar, alcalinizar e desinflamar. Do 4º ao 7º dia, restauração dos rins com ervas calmantes. Você vai tomar um copo de água com 1 colher de vinagre de maçã. No almoço, vai tomar um chazinho de coentro com cavalinha.
é meia colher de chá de cada erva para 250 ml de água, só por 2 dias. Do 6º e 7º dia vai tomar um chazinho de malva, uma vez ao dia. E durante o dia vai tomar muita água de coco com gotinhas de limão, rica em potássio, que é natural e antioxidante. Começa a incluir arroz integral, brócolis cozido, cenoura, pepino e abacaxi. Esse ciclo final ajuda a repor minerais, fortalecer os tecidos dos rins e devolver o equilíbrio para esse órgão que é tão importante. Não usa mais nenhum outro tipo de chá nesse período. Eu quero que você faça dos chás um aliado e não um inimigo. E agora que você entendeu tudo isso, fica mais fácil enxergar que o chá, por mais natural que seja, não é inofensivo. Ele é um poderoso aliado da tua saúde, sim, mas ele pode se tornar um veneno silencioso quando usado de uma forma irresponsável. O segredo está no equilíbrio. Se você tem o hábito de tomar chá todos os dias, a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: eu sei o que essa planta faz no meu corpo? Ou eu tô só repetindo um costume porque eu ouvi dizer que faz bem? Lembra, nem tudo que faz bem para o teu corpo é bom para os rins. E nem tudo que serve para emagrecer serve para quem tem pressão baixa, diabetes ou faz uso de medicamento. Cada corpo reage de um jeito. Por isso é importante o conhecimento. O conhecimento é o verdadeiro poder. Eu não quero que você corte os chás da tua vida de jeito nenhum. Precisa só saber como, quando e por quanto tempo usar cada um deles. E se você assistiu até o final, escreve nos comentários: eu protejo meus rins. Isso mostra que você entendeu a importância desse vídeo que eu trouxe hoje. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo literalmente pode salvar vidas. Pode evitar que alguém que você ama vá para o hospital com um quadro de insuficiência renal causado por algo tão simples como um simples chazinho. Por isso eu te peço de coração, compartilha com todos os grupos que você tem no WhatsApp, no Face, com teu pai, com teus amigos, para ajudar a salvar uma vida. Tem muita gente que acredita que tudo que vem da natureza é 100% seguro. E você pode ser a ponte entre informação e prevenção. Cuidar dos rins é cuidar da vida, porque quando eles falham, nada funciona como antes. E agora eu quero saber, quer mais vídeos como esse? Quer que eu faça chás mais perigosos para o fígado, para o teu estômago, para o teu intestino? Já escreve aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se isso abriu a tua mente, te fez repensar no uso dos chás, deixe um coração verde nos comentários para eu saber que você realmente está preocupado com a saúde dos rins e quer se aprofundar ainda mais. E agora eu quero mandar beijo para os inscritos do canal. Arleide de Oliveira, um beijo, gratidão por me acompanhar. Emerson Batista da Silva, obrigada por me acompanhar. Maria de Nazaré, obrigada por me acompanhar. Maria Aparecida, gratidão por me acompanhar. Éder Germano Caetano Gomes, gratidão por acompanhar aqui o canal. Elizabeth Novaes 3520, minha amiga desde o início do canal, não perde um vídeo, te agradeço demais pela confiança. Um beijão para ti. Márcia Alves, obrigada, gratidão pela confiança. Elizabeth de Souza, um beijão, agradeço muito pela confiança. Elizabeth Magalhães, Maria Helena, Gil Miranda, Maria Aparecida Nogueira. E aos membros aqui do canal, isso é muito importante, é um valor simbólico, mas ajuda muito aqui para que eu mantenha o canal ativo e todo dia trazendo agora 2 vídeos por dia. E não perde a série Esse Chá é Pra Quê, que eu tô deixando aqui para você assistir na sequência. São mais de 800 plantas. É uma série inédita, eu elegi mais de 800 ervas para você aprender a usar todas elas em segurança. Um beijão no teu coração, até o próximo vídeo.